Kundalini, a serpente sagrada. Kundalini é uma manifestação da deusa mãe do mundo dentro de nós. Nós somos adoradores da serpente, nós somos adoradores da deusa. É interessante quando nós analisamos o longo da história da humanidade no planeta Terra, nós percebemos vários dados arqueológicos onde que mostram e relatam que os povos antigos eram adoradores das serpentes. A serpente sempre ganha um destaque dentro do mundo místico religioso. Ela sempre intrigou a mente, o inconsciente e também o consciente de inúmeros místicos antigos. E vemos a expressão da serpente nos povos sumérios, nos dados dos povos acadianos, os babilônios. Os vedantistas são adoradores da serpente. Muitas vezes a serpente ela está ali envolvendo Vishnu, a encarnação do Cristo cósmico. Todas as vezes que o Cristo cósmico ele vem encarnar aqui no universo material, seja no planeta Terra ou em outros planos desse universo, ele vem rodeado de serpentes, de nagas. Essas nagas, essas serpentes que ali em torno do Senhor Vishnu é chamado de Ananta e Shesha. Ananta Shesha, o casal serpentino. Essa serpente, eles acreditam que é uma parte integrante de Vishnu, ela se funde com o Senhor no aspecto do absoluto, é uma manifestação conjunta. Vishnu sempre vem acompanhado. E aí uma das expressões desse acompanhamento é Ananta Shesha. É muito interessante que também nos mitos védicos a serpente, que é muito cultuada, a serpente ela é a mãe de Krishna. Ela ganha um nome chamado Vasuki. Vasu significa elementos, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. São os 8 vassos. Ki, a energia vital, o Shakti, a energia elétrica. E aí é muito interessante que Krishna é filho de Vasudeva, o deus dos vasos, e também de Devaki, a deusa da energia, a deusa da eletricidade, a mãe do espaço infinito. Porém, Krishna ele sofre por uma profecia no momento que Krishna está para vir ao planeta Terra, fazer uma visita pessoal, no momento que o Cristo está para encarnar no planeta Terra, o rei do mundo, que no momento chamava Kansa, ele recebeu uma profecia de um dos seus videntes, onde que dizia que o 8º filho de Vasudeva e de Devaki iria matá-lo. Então o rei da época ele fica louco, ele pira a cabeça e prende Devaki e Vasudeva no calabouço lá dentro da caverna. E aí no mito do Kundalini, o Kundalini ele está adormecido na caverna, no primeiro chakra, ele está no mais profundo do nosso inconsciente, esperando, aguardando o momento desse ressurgimento. E aí esse casal misterioso divino, essa polaridade masculina com a polaridade feminina. Vasudeva representa a serpente de fogo, a serpente solar. Devaki representa a serpente de gelo, a serpente lunar. E aí esse casal super divino copula, na ciranda do Sahaja Maituna, na lila cósmica do amor universal. E aí nesse mito desse cruzamento dessa força divina dentro do nosso interior, dentro da nossa caverna, em algum momento desse transe, Krishna irá nascer. Porém, antes de Krishna nascer, vai nascendo 7 filhos. O primeiro deles é chamado de medo. Aí vem o rei do mundo e mata Mura, mata o medo. Aí depois vem um outro filho que é a ira.
aí a gente tem que matar essa ira nesse trabalho alquímico, e o outro é a luxúria, nós temos que matar essa luxúria, e o outro é o orgulho, nós temos que matar esse orgulho. No processo do despertar da consciência, através do trabalho consciente com a serpente sagrada, que é uma das propostas do Tantra branco, né? Esse Tantra que ele é divino, é uma das propostas da alquimia sexual, essa alquimia que ela não deve ser profana, ela tem que ser divina. No longo desse trabalho da ascensão da energia espiritual de baixo para cima, essa energia que ela tem uma expressão que ela é elétrica em Devaki e uma expressão que ela é magnética em Vasudeva. Então essa energia que também ela é chamada de Shakti, né? A Shakti universal, o poder, a eletricidade, o magnetismo. Você já reparou que algumas pessoas têm uma atração eletromagnética mais poderosa do que as outras? E aí esse conceito, que ele é bem profundo, e aí nesse trabalho, primeiramente, nós temos que matar o ego. Primeiro o ego tem que morrer para que o Cristo possa nascer. O Cristo é o fruto divino da sempre virgem mãe, deusa do mundo, né? Porque o Kundalini, o trabalho com Kundalini, tem que ser um trabalho de purificação no primeiro momento, e o yogi deve se purificar ao longo da sua vida, da sua existência, para que em um momento no estado puro, alcançando a substância bramínica, essa substância espiritual original, o yogi possa encarnar o Cristo cósmico. E aí o trabalho com o Kundalini é um trabalho de expressão do poder do nosso ser. Porque Kundalini, a serpente sagrada, ela depois vai se casar com o nosso Atma. Isso é um mito muito especial dentro desse caminho esotérico iniciático. E aí vai nascendo vários desses demônios ao qual vai morrendo. Até que chega um momento que o sétimo fruto, né, o sétimo bendito fruto do casamento do Espírito Santo com a Mãe Divina, no casamento dessa energia misteriosa, né, que é o eletromagnetismo, vai e nasce um filho fora do ventre. Então, Devaki, ela faz uma meditação muito profunda e aí nasce a primeira manifestação de Deus que vai anteceder a vinda de Krishna, e essa manifestação chama Balarama. Balarama é Deus Todo-Poderoso, é o Deus de todo poder, é todo o poder de Deus. E aí, esse sétimo fruto, Balarama, representa essa encarnação de Ananta Shesha. É como se o yogi, depois de muito trabalho místico e espiritual, ele conseguisse um estado de conexão direta com o seu mestre divino, né? Um estado de transe supremo, e conseguir manifestar esse poder de Deus dentro dessa encarnação, dessa manifestação material. E aí Balarama nasce como o sétimo filho de Devaki, porém lá numa cidade que ela é chamada de... ela fugiu o nome da cidade. Aí ele nasce lá nessa cidade, filho do rei Nanda e da rainha Yashoda, né? E depois desse reino ele é chamado de Gokulananda, né? O reino de Gokula, lá em Vajrabhumi. E aí é muito legal essas histórias, essas mitologias. E aí no momento que vai nascer o oitavo filho de Vasudeva e de Devaki, depois de 6 anos de nascimento do Balarama, né? Depois que Balarama nasce, demora-se 6 anos para esse oitavo filho nascer. E aí quando Krishna nasce, quando o Cristo nasce desse trabalho alquímico misterioso, os guardiões da caverna, eles adormecem, eles entram em estado de sono profundo. E aí Vasudeva pega Krishna e leva Krishna até as mãos do rei Yashoda e de Nanda, da rainha Yashoda e do rei Nanda Maharaj. E aí Krishna, ele é criado
com opulência, né? Ele se transforma num vaqueirinho, enfim, milhões de histórias sobre Krishna, mas esse é o mito do Kundalini. Nós temos que fazer um trabalho de ascensão do Kundalini para irmos purificando do nosso ego, purificando dos nossos defeitos psicológicos. É dito que defeito descoberto é defeito morto. O yogi deve pegar cada um dos seus defeitos psicológicos e levar para o campo da meditação, fazer um estudo analítico, introspectivo sobre a expressão profunda de cada um dos egos existentes no interior. E aí, mediante essa autoobservação profunda e essa autoanálise conscientiva, o yogi deve extrair o conhecimento de dentro desse ego. Dentro de todo defeito tem um D de Deus, né? O defeito é o efeito do feito mal feito, e quando ele fica desfeito, ele se transforma perfeito. Então, o yogi deve buscar essa perfeição, esse aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoamento, porque é passo a passo. E aí, um dos trabalhos mais poderosos do yoga é essa conexão com a consciência através da morte, da sublimação, da evaporação do ego, né? O ego ele precisa de ser dilacerado, aniquilado. O ego ele tem que ser solvido. E aí, para que isso aconteça, o yogi precisa de fazer um estudo profundo e detalhado sobre o funcionamento de cada um dos defeitos psíquicos. E mediante o autoestudo, a autoanálise, o yogi ele consegue ir realizando uma reprogramação em cada um desses circuitos defeituosos, né? Então a PNL vai falar que nós somos uma programação neurolinguística e realmente, né, nós temos alguns códigos criptografados nas conexões dos nossos neurotransmissores. Esses neurotransmissores podem ser analisados como uma energia elétrica, né? Então os neurônios eles vão conectando um com o outro através dessa eletricidade que é Kundalini também, essa eletricidade que é Shakti. E o yogi ele tem que trabalhar no primeiro momento na purificação dessas conexões. Então o yogi ele tem que ir purificando os hábitos grosseiros do corpo, ele tem que ir purificando os hábitos impetuosos, instintivos, reativos e sexuais. Ele tem que ir purificando os hábitos emocionais, sentimentais, sinestésicos. Ele tem que ir purificando a mente com os hábitos do pensamento, do diálogo interno, da narrativa. E é um estudo muito fino. Os gnósticos acreditavam que são 49 níveis em nosso inconsciente. Os gnósticos acreditavam que nós temos 7 corpos e esses 7 corpos, cada um deles se interagem com outros dos 7 corpos. Então 7 vezes 7 dá 49. E aí tem esse mito que nós temos várias expressões em nosso inconsciente e aí nós temos que levar a consciência nessa condução elétrica. É profundo. E aí, estudando esses nossos defeitos psicológicos, nós temos que ir aperfeiçoando os nossos circuitos neurais e realizando uma reprogramação neural de altíssima qualidade, extremamente poderosa, uma reprogramação que te empodere de forma lúcida e consciente, né? Faça você mesmo a sua obra, né? Seja o construtor da sua estrutura, da sua arquitetura interna. E aí nesse processo o Kundalini participa eliminando os nossos defeitos psicológicos. Então os devotos da deusa mãe do mundo dentro de si devem rogar à deusa mãe para que a deusa mãe lhe ajude nesse estudo fino e também auxilie você no processo da eliminação de Ahankara, na eliminação do falso ego. O ego tem que morrer e aí é o primeiro trabalho do Kundalini. Então o yogi ele tem que aprender a transmutar as suas energias sexuais, porque o Kundalini ele é inteiramente sexual. E aí eu vou falar disso um pouquinho mais na frente.
pega firme nessa ideia, porque é muito interessante o trabalho original do Tantra branco. E aí, essa serpente, ela sempre foi objeto de adoração. Você chega nas artes egípcias e você vai fazer uma contemplação de toda aquela estrutura, né? De todos aqueles dados antropológicos, arqueológicos, artísticos, e aí nós vemos a serpente saindo na testa dos deuses, a serpente saindo na testa dos mestres, dos grandes faraós, né, das imperatrizes, das rainhas, e aí essa serpente que ali simbolizava maestria. Então a serpente tem que subir na vara assim como subiu na vara de Moisés, né? Moisés, ele estava viajando no deserto e aí tinha a serpente de cobre que curava os israelitas. E aí essa serpente subiu na vara de Moisés. Moisés, aquele grande, né? Aquele grande príncipe egípcio dentro da dinastia do imperador Ramsés, né? Ram-Ra, né? Isis, a mãe divina, Ramsés. E aí Moisés, a lua, né? Isis. E aí Moisés guardava os segredos da lua, o segredo do sacerdote, ele era como se fosse o papa da época. E aí os egípcios têm essa adoração antiga da serpente, eles adoram essa deusa dentro deles, mostrando que esse poder sexual, ele precisa de ser sublimado, ele precisa de ser elevado através de práticas, mantras, pranayamas, entre outras disciplinas espirituais esotéricas. Acredita-se que essa energia sexual, ela tem que passar por uma transformação. Então você imagina que você, ser humano, você pega a energia, né, da primeira fonte energética que nós temos, nós podemos dizer que até que a respiração, a gente respira e esse prana é Shakti, esse prana é vida. Você respira muito, fica aí 1 hora respirando forte, aí fazendo a prática do renascimento. Se você não tem coragem de fazer sozinho, vem fazer com a gente. Nós temos essas dinâmicas em grupos presenciais, né, onde que eu e a minha companheira, nós damos todo um acolhimento para que essa experiência seja extremamente saudável, mas essa primeira energia, nós podemos dizer que no estado primordial ela é prana, ela é oxigênio, no tanto que as pessoas não conseguem ficar 10 minutos sem respirar, senão morrem. E aí, no segundo momento, essa energia, ela também é alimento grosseiro, né? Seja líquido ou seja sólido. Aí você ingere esse alimento grosseiro, ele vai passando por transformações. Na garganta ele é uma, no estômago ele é outro, ele digere um pouco, cai no intestino, do intestino na corrente sanguínea, e os Vedas vai falar que nós precisamos de 1 litro de sangue para produzir 1 gota de sêmen, né? Então é dito que os homens vão gastar 1 litro de sangue para fazer 1 gota de sêmen, e esse sêmen, ele continua a sua transformação, ele não para como um sêmen. Quando ele é retido através da ciência do Brahmacharya, através da ciência do Tantra branco, quando ele é trabalhado, ele é sublimado, ele é elevado, ele vai se transformando em energia espiritual, energia superdivina. Alguns acreditavam em suas crenças que na ponta do espermatozoide existia 1 micrograma de ouro espiritual, e aí essa substância, quando ela era transmutada, né, em vez de jogá-la para fora, em vez de ejacular o sêmen, fazer essa transmutação para que essa energia flua de dentro para cima, ela ia criando os corpos psíquicos iluminados, os corpos psíquicos solares. Então o trabalho do Kundalini é o trabalho da construção do nosso templo interior. Pega a sacada, esses ensinamentos são muito secretos, é muito divino, está vindo de longe. E aí essa ciência já é ciência, eu não estou inventando nada, mas é muito espirituoso esse conhecimento, ele é muito raro no planeta Terra, é muito difícil iniciado contar esses detalhes. E aí esse trabalho vai construindo o nosso templo interior, templo esse divino que vai servir de morada do divino Espírito Santo de Deus. Então acredita que na ciência do Tantra branco, na ciência da transmutação sexual alquímica, seja como solteiro ou seja como casado, o venerável mestre Samael Weor, ele fala que
para inserir um membro viril na vulva e não ejacular nenhuma gota de sêmen, e esse seria um trabalho desse alquímico de construção do nosso templo de Salomão, né? Nosso templo do nosso Deus íntimo. E através dessa sublimação dessas energias, essa energia entrando em uma outra oitava dimensional, ela se transformando em energia de vida, em energia sublime, em energia sutil. Acredita-se os yogis que essa energia ela vai capacitando a psique, ela vai formando um médium de qualidade, uma pessoa que em algum momento vai ter um corpo tão espirituoso, um corpo tão mediúnico, e esse corpo dará passagem a inúmeras inteligências divinas, a inúmeras entidades, né? O corpo do tântrico, do transe, né, divino, desse mestre espiritual que trabalhou a ciência do Kundalini, ele se transforma num templo, e esse templo vai recebendo até mesmo divindades arquangélicas para estar explanando conhecimentos super divinos aqui para a humanidade. E aí esse é um dos trabalhos profundos da ascensão dessa serpente sagrada, e obviamente os egípcios já detinham essa sabedoria que ela é secreta, é uma sabedoria hermética, é a sabedoria da cobra. A cobra não fala, a cobra ela tem essa ciência serpentina hipnótica, é a ciência do conhecimento, e sempre nas culturas arcaicas, nas culturas antigas, a serpente tinha essa sabedoria de conhecimento e também de medicina, de cura. Lembra da serpente que sobe na vara de Asclépio? Asclépio, deus da medicina grego, que também construíram para ele um templo chamado Epidauro. Busque pesquisar sobre esse templo da medicina grega, sobre as práticas que lá eram executadas com os enfermos, né? Esse templo nós podemos dizer que foi o local que acolheu Hipócrates, o pai da medicina ocidental. E aí esse Asclépio, que tem um diálogo muito profundo com Hermes Trismegisto, talvez você não tenha ouvido esse nome, mas tem um livro chamado Os Papiros do Egito, uma conversa de Hermes com Asclépio, né? Muito profundo, são os papiros descobertos, onde que o Hermes Trismegisto está conversando com Asclépio. É muito interessante esse nome, porque aquela vara que o Hermes Trismegisto carrega em sua destra também é chamada de vara de Asclépio, aquele símbolo da contabilidade, né, onde que tem duas serpentes subindo na vara. Essa serpente ela tem um chapéuzinho em cima, né? Essa serpente representa o Kundalini, representa a Mãe Divina, representa a ciência da sabedoria e também a ciência da cura. É dito que os seres humanos do passado, eles não sabiam que podiam se curar, eles não sabiam que podiam curar a si mesmos, e aí, mediante essa sabedoria da serpente, eles foram descobrindo esse autoconhecimento profundo, e aí, mediante essa ciência universal, porque a cobra representa a ciência universal, né? A sabedoria cósmica. O Hermes Trismegisto, ele é o deus do hermetismo, ele é o deus do esoterismo ocidental. E aí esse Hermes, né? Nós estamos aqui nos mistérios herméticos, gnósticos herméticos. Esse Hermes, ele traz essa sabedoria da autocura, né? A capacidade da pessoa curar as suas enfermidades. Então essa serpente Kundalini, é dito que quando o yogi vai trabalhando ela, no primeiro momento ele tem que passar por um estágio de purificação. E ela pode gerar alguns expurgos, manifestar até mesmo algum tipo de doença oculta no processo de autocura e de purificação. Tenham essa certeza que essas coisas podem acontecer na sua vida iniciado. E aí depois, no segundo momento, essa serpente vai gerando a saúde perfeita. Trabalho com a serpente é um trabalho muito auspicioso, muito iluminado, muito divino. E aí nós precisamos de ir nos autocurando mediante o processo do despertar do autoconhecimento.
Autoconhecimento vai gerar autocura, autocura vai gerar autoconhecimento. Então busque aperfeiçoar os seus circuitos internos mediante esse trabalho com a serpente cósmica. E aí esse mito da serpente, ele começa a cruzar o Oriente Médio, ele começa a cruzar a rota das sedas e também a rota das especiarias. Lembrando que o oeste asiático e o leste europeu começou a comunicar com a China e também a comunicar com a Índia através dessas duas rotas. A rota da seda ligava até a China, a rota da especiaria ligava até a Índia, porque a Índia produzia essas especiarias. E aí, mediante esse cruzamento cultural, o mito da serpente, porque a serpente ela está se cruzando, esse caduceu também representa essa serpente, a mãe do comércio, né? Porque o comércio foi responsável por expandir a comunicação, a linguagem e também a numerologia, a matemática, né? Os comerciantes foram matemáticos. Esse Hermes Trismegisto, ele ficou conhecido como o deus Mercúrio, né? O Mercúrio é o planeta que rege a comunicação e também a inteligência, o comércio e as negociações. E, enfim, sou devoto de Mercúrio, se eu ficar falando aqui, eu vou falar uma vida inteira. E aí, nesse mito, essa serpente começou a se cruzar nessa rota da seda, esse conhecimento, essa sabedoria de autocura, esse esoterismo, esse misticismo, a ponto que nasceu aquela serpente que come a própria cauda, chamado Ouroboros, porque não se sabe onde foi o princípio desse conhecimento e também não se sabe onde será o fim dele. Então ele está sempre se renovando, ele está sempre se cruzando entre as culturas e renascendo, né? O Ouroboros também simboliza morte e renascimento. Morre o velho e nasce o novo, e o Kundalini foi um dos responsáveis por estar desenvolvendo essa inteligência dentro de cada um de nós. É dito que o Kundalini é uma potência, uma centelha divina extremamente mística. E aí, como mito de adoração da serpente, nós vemos que aqui nos maias, eles adoravam Quetzalcóatl, né? O deus serpente emplumada. Então, mais uma vez, Deus deu asas para as cobras. Pois acredita-se que no trabalho da ascensão do Kundalini, a Kundalini que vai subindo pelas nossas vértebras, né? Os yogis vão falar que existem 3 canais especiais. Um canal vai passar essa serpente de gelo, a serpente de prata, a serpente lunar, serpente feminina, e o outro vai passar a serpente de fogo, a serpente solar, a serpente masculina. Eles dão esses nomes para esses 2 canais também de Ida e Pingala, Ida e Pingala. E aí, no meio desses 2 canais, tem um canal do Sushumna. No Sushumna que está o conhecimento da sabedoria universal, a sabedoria hermética, que o Hermes dizia, tal como é dentro é fora, né? Tal como é embaixo é em cima. E aí essa alta análise profunda da sabedoria serpentina. Nesse canal do meio, os egípcios antigos que deram origem ao conhecimento maçônico, eles acreditavam que essa serpente, né? Também o Kundalini, ele sobe nesse 3º canal central, que é um canal bramínico, ele é um canal espiritual. Eles também chamam de Brahmani, esse canal, né? Na verdade é um canal dentro do outro, os 2 próximos ali, aquela coisa toda, mas tem esse canal Brahmani que ele sobe a medula espinhal, né? Ligando o Muladhara à glândula pineal, à glândula espiritual, né? Um canal que ele liga direto. E aí na ascensão do Kundalini por esses canais Sushumna, Brahmani e Trimani, vai rolando que a Kundalini vai ascendendo de vértebra em vértebra. Daí vem o mito dos 33 mistérios da maçonaria. E aí é uma das partes mais profundas desse nosso estudo, uma das partes mais avançadas desse nosso estudo é essa. Imagine que você é um edifício, e aí nesse seu edifício tem 33 andares. Esses 33 andares, cada um desses andares representa uma das suas 33 vértebras da medula espinhal. E aí em essas vértebras, os yogis vão dizer que no primeiro momento elas estão obstruídas.
os vapores seminais, né, os vapores das energias sexuais, eles não estão subindo por essas vértebras. Muitas vezes Kundalini está adormecida lá no primeiro chakra. Muitas vezes a Kundalini ele desce no yoga mal logrado. Então tem muitas pessoas buscando Tantra por diversão, né? Eu vou falar uma palavra aqui que vocês guardam no coração, vão se fuder. Vão se fuder mesmo, porque o Kundalini também desce. E quando o Kundalini desce, quando ele é mal trabalhado, quando essa purificação não é realizada e a pessoa vai mexendo com essa energia sexual, o Kundalini dá origem à cauda no astral. Eu sou uma pessoa que eu já saí do corpo mais que 2000 vezes nessa encarnação, extremamente consciente. Eu sou iniciado no céu, eu sou iniciado no inferno e eu conheço muito diabo pessoalmente e as caudas deles chegam a ser de tamanhos de tronco de árvores grotescas. E alguns, como o Beelzebub, tem caudas que vai lá na esquina, de tão grande. É incrível, cara. Tive a oportunidade de ter algumas experiências pessoais através do meu mestre espiritual, que é o Mestre Moria, que desceu o abismo para fazer umas negociações de algumas almas com esses espíritos, e eu tive por lá oportunidade de vê-los olhos a olhos. Então Kundalini também tem que descer, por isso esse processo purificatório. No processo da ascensão do Kundalini, para cada uma das 33 vértebras existe um guardião. Um guardião do mistério. Você vai lá conversar com o Chico Xavier e vai falar que tem um guardião do umbral. E aí o guardião do umbral, o guardião da porta, né? Que a Bíblia vai chamar esse guardião de querubim. É muito profundo. Imagina que tem um querubim na porta do paraíso. Esse querubim, ele também pode ser chamado de arcanjo Lucifer. Está lá no livro de Ezequiel. É dito que o Luz e Fogo, o arcanjo mais evoluído do céu, o irmão mais velho de São Miguel, que também é chamado de Samael, né? Ele que é o iniciador, ele abre as portas do inferno, ele faz uma revolução angélica e dão para os anjos, o mestre Samael ele dá para os anjos o conhecimento do mal. Os anjos eram purinhos, tudo lá no céu, no paraíso, paz e amor, galera tomando a lasquinha, né? Um pouco melinha ali, curtindo só o trânsito espiritual divino. O mestre Samuel falou, vem cá que eu vou ensinar vocês a ciência do abismo. Tem uns trem que vocês não conhecem ainda, eu vou ensinar para vocês o mal. E aí a humanidade que conhecia só o bem passou a conhecer o bem e o mal. É um mito muito profundo. E aí sai do Éden, né, o mestre Samuel guia todo mundo para o abismo, que é o papel dele no longo da eternidade. Hoje ele está ascendendo com esse povo do abismo. E aí o mestre Samuel, né, o Lúcifer, ele vai ter essa representação do irmão guardião. Então dentro de cada mistério tem um querubim na porta. Dentro de cada paraíso, né, para entrar em cada paraíso, nós temos que passar por uma porta. E nessa porta tem um anjo guardião, porque ele guarda o mistério. E esse anjo guardião que guarda o mistério, ele está rodando uma espada de fogo. E o Ezequiel dá o nome para ele de Lúcifer. É um arcanjo do céu, ele é super divino. E aí o iniciado ele tem que vencer o Lúcifer, ele tem que vencer o diabo para que ele possa conquistar aquele grau. É dito que o Kundalini ele não é cúmplice do delito. O seu Kundalini, no processo do despertar dele, ele nunca vai ser cúmplice do delito. Você tem que estar puro, pleno, perfeito. Não tem como, ó. A mestra ela só vai despertar no iniciado com os poderes ocultos, porque é dito que o Kundalini ela é a nossa mãe mística, ela guarda os poderes místicos do nosso ser, ela que desperta o transe, ela que desperta a iluminação, e aí o Kundalini ele só vai subindo, ele só vai ascendendo mediante a purificação, e uma parte dessa purificação necessita de honra, muita honra, honra para vencer o guardião. Então, se a pessoa estiver no propósito do bem, no propósito da luz e vencer a tentação, né, até Jesus passa por um processo purificatório de 40 dias de jejum no deserto, e aí com 40 dias de jejum no deserto, o diabo tenta ele vence a tentação, e aí depois ele recebe o Cristo dentro de si, né? Então é um mito onde vem a pomba branca do Espírito Santo de Deus, e aí tem toda uma história. Jesus dizia que enquanto a serpente não subir na sua vara, né, assim como subiu na vara de Moisés, você não pode ser
não pode entrar no reino dos céus. E também tem um outro momento bíblico onde ele fala: sejai-vos manso como as pombas e astuto como as serpentes. Então essa sabedoria da pomba e da serpente, tem um mito forte aí do Divino Espírito Santo, tem um mito forte aí dessa serpente emplumada, serpente alada, né? Os mexicanos vão dizer que o iniciado vai despertar a serpente, mas que tem um momento que a águia tem que comer a serpente. E aí é um momento místico, a águia come a serpente, aí nasce o homem anjo. E aí nós vamos falar disso nesses mistérios dos 33 graus. Então o Kundalini ele vai ascendendo de vértebra em vértebra, em cada vértebra o iniciado vai passar por um nível de prova. Né? Ele tem que entrar naquele mistério, o mistério do Kundalini, porque o Kundalini, à medida do tempo que ele vai ascendendo, ele entra num outro grau. E aí quando ele está num grau superior, ele entra naquele grau superior como um aprendiz. É um processo do despertar para aquele novo conhecimento hermético. É um processo do despertar para aquela nova iniciação, para aquela nova fase da vida, para aquele novo momento da existência. Né? A existência ela está sempre trazendo essa alquimia, essa transformação, essa mudança nos paradigmas e nos paradoxos da vida. E aí nós temos que ir trabalhando essa ascensão, essa elevação e passando de grau em grau. Então para cada grau tem um mistério. E os maçons vieram refinando muito desse conhecimento, muito desses mistérios. E aí para cada grau a pessoa entra lá como um aprendiz e depois que ela pratica muito aquele novo conhecimento como aprendiz, ela se transforma numa companheira, pois ela dá conta de acompanhar o mistério. Até um dia que ela domina o mistério e se transforma no mestre. Porém tem esses 3 graus, aprendiz, companheiro e mestre, mas muita gente esquece do grau do guardião, que é o guardião do umbral, o guardião do mistério, que é o Lúcifer, que é o luz e fogo. E aí os alquimistas chamavam esse Lúcifer de latão, era um metal de baixa qualidade dentro de nós. Né? No Lúcifer interior tem essa expressão do nosso ego, do nosso defeito psicológico. E aí nós temos que ir purificando o nosso latão, esse metal de baixa qualidade que não reflete o brilho puro da verdadeira realidade, né? Essa nossa capacidade interna de refletir, muitas vezes ela está pervertida. Então, muitas pessoas veem a vida e a hora que essa impressão da vida entra dentro de si através dos sentidos, no diálogo interno, algumas pessoas pervertem a realidade. Muitas pessoas não conseguem ver as coisas como elas são. Muitas pessoas, na hora de lerem a vida, leem com o julgamento e esse julgamento está baseado no ego. O ego é memória do passado. Então tem que queimar os livros, queimar as teorias e purificar o latão, que é meditar. Meditar na morte do ego. O ego ele tem que ser morto, o ego tem que ser solvido. Por ego ser solvido, é muito necessário estudar ele com muita profundidade. Desse processo de autoanálise, de autoestudo e de dissolução do ego, a essência sublima, a essência desperta, a essência do Kundalini eleva. E aí nesse processo de purificação em busca do Samadhi, em busca da iluminação espiritual, em busca do avanço da evolução, em busca do despertar de Atma Vidya, do conhecimento que vem de Atma, do conhecimento que vem do ser, nesse processo do despertar é indispensável matar o ego. E para matar o ego a gente tem que rogar a Mãe Divina e cada ego vai ter uma expressão diabólica dentro de nós, demoníaca, luciférica, seja lá o que for, cada um dá o seu nome. E aí esse defeito psicológico ele precisa de ser purificado. Então no caminho espiritual a purificação sempre anda em primeiro lugar. Se a pessoa não se purifica, ela vai virando mais ou menos um mago negro. Ponto. Excelente explanação. As pessoas que não se purificam vão ganhando poder espiritual e acabam se transformando em mago negro, porque vão trabalhando o Kundalini, porém não de forma positiva, não de forma consciente. Vai mexendo com a energia sexual, porém não passa pela purificação. Vai meditar e vai matar o ego, pô. Se não matar o ego, tá lascado nessa caminhada, fica o meu aviso de amigo. E aí nesse processo da ascensão do Kundalini, ele vai passando de mistério em mistério, até que ele ascenda nas vértebras mais altas, né?
possa sair no topo da cabeça com a maestria iluminada, né, do Cristo divino, possa sair no terceiro olho com essa sabedoria, essa clarividência fina, esse transe maravilhoso, ou então que ele possa residir no coração. Os egípcios também vão falar que a serpente na alma mora no seu peito, ó iniciado. Então essa serpente, ela também pode acoplar no coração esse casamento, essa fusão com o nosso ser. Enfim, o Kundalini é um mistério muito profundo, esse mistério tem que ser aprofundado, ele não pode ser raso. Aí dentro dos mistérios ali da maçonaria, o grande Eliphas Levi, queridão do coração, que eu nunca tive uma experiência espiritual com ele, espero que um dia ele se manifeste na minha vida. O grande Eliphas Levi, né, que vem cumprindo aí os ritos de Jâmblico, que é um espírito que sempre se manifesta para nós, mas o Eliphas Levi, ele deixa esse legado que 12 mistérios dessas 33 vértebras estão relacionadas com os 12 zodíacos. Então acredita-se que nós somos homens zodiacais, nós somos pó estrelares, nós somos pó das estrelas. E dentro de nós, os 12 zodíacos ressoam no interior do nosso inconsciente, né? Cada zodíaco tem uma explanação ali na astrologia de um dos campos da vida. Então nós temos que buscar essa maestria em cada um desses campos, seja no campo da nossa personalidade, que é o Áries, seja no campo do trabalho financeiro amoroso, o Touro, seja no campo das ideias, da dialética, que é o Vênus, seja no campo da afetividade, do carinho, do amor, da conexão ali mais ou menos familiar, que é o Câncer, seja no campo do eu sou, do Sol interior, que é o Leão, e assim por diante. Então existe um trabalho psicológico para cada reflexo astrológico em nosso interior. Olha que lindo, que maravilhoso. E aí nós temos que ir purificando essas forças astrológicas. Alguns místicos antigos vão falar que esses 12 zodíacos, cada um deles tem 2 anciões. Um é positivo, lumínico, e o outro é sombrio. Então nós temos que buscar nos vestir, né, desse ancião divino lumínico, né, trazer as virtudes desses zodíacos para dentro de nós e ao mesmo tempo ir purificando essa força sombria zodiacal que representa os nossos defeitos zodiacais. Eu, iniciado, deveria ir despertando esse trabalho desses 12 anciões, ao qual um místico que foi o mestre do Leonardo da Vinci, que é o grande Basílio Valentim, o grande alquimista medieval mesmo, Basílio Valentim, ele deixou um trabalho alquímico escrito chamado As 12 Horas de Coser, de Basílio Valentim. Então, sábio, místico, Basílio Valentim, enfim, falava que também a cada 2 horas nós temos uma representação de uma dessas forças astrológicas, e essas 2 horas, né, cada 2 horas do dia, o dia tem 24 horas, a cada 2 horas um zodíaco tem uma regência maior, e referente a isso vem o nosso ascendente. O ascendente muda a cada 2 horas, e enfim. Um outro trabalho também condecorado pelo Eliphas Levi sobre esses 33 mistérios da ascensão do Kundalini, que está representado na maçonaria, são os 10 mistérios da Cabala. Então tem um mito aí muito profundo, muito iluminado, onde que tem o mundo da matéria, que eles chamam de Malkuth, o mundo da energia vital, da saúde, que eles chamam de Esod, e aí o mundo astral, que é Rod, o mundo mental, que é Netzar, aí tem o mundo causal, que é Tiferet, tem o mundo da consciência, que é Geburah, tem o mundo do Deus íntimo, do nosso ser, que é Shesset, tem o mundo do Espírito Santo, do exército da voz, o grande exército, do Sabaoth, que é Binar, tem o mundo do Cristo, que é Hokmah, e tem o mundo do Pai da criação, que é Keter. Então, para cada uma dessas dimensões do cosmos, o Kundalini também tem que ascender. Para ele entrar, acessar esses portais, ele precisa de vencer o demônio do medo, por exemplo. Ele precisa de vencer o guardião, né? Qual que é a barreira que você tem psicológica para que não te deixe entrar nesse mistério? Então, imagina que uma pessoa, ela tá doida para sair do corpo. E aí ela faz a meditação, canta os mantras, faz os mudas, faz a dieta, vira de cabeça para baixo, aquela coisa toda, e deita, e na hora que ela está saindo do corpo, a hora que ela está deslocando do corpo, bate nela um medo e ela não consegue. E ela fala, não, que susto, achei que eu estava morrendo, e aquela energia elétrica, e que não sei o que lá, eu virei uma poeira, eu virei um pó, e na hora eu me vi fora do meu corpo e eu assustei. E aí a pessoa tem que vencer esse guardião do mistério, que é o obstáculo psicológico, é o ego, é o defeito psicológico.
Tu és alma imortal, iniciado, não preocupes, avance no seu caminho. E aí nesse processo do avanço, a pessoa tem que ir vencendo esses obstáculos psicológicos para ir vencendo esse guardião. Então, para cada uma dessas outras 10 dimensões da Cabala, também teria esse guardião, tem um aprendizado, né? O iniciado ele pode conviver em cada uma dessas regiões, convivendo com esses mistérios, ele vai se transformando num companheiro. O dia que o iniciado dominar o mistério de cada um desses graus, ele vai se transformando num mestre, ele tem a oportunidade de ensinar as pessoas, fala, poxa, tá a fim de sair no astral? Aqui tá eu, Javier, me invoca, eu sempre tô consciente no astral, você pode me chamar, se você falar comigo, eu tô no astral, quero aprender que as coisas do astral, eu vou te ensinar, e assim por diante. Tem várias almas trabalhando nesses ofícios sagrados fora do corpo, e assim vai. E também na maçonaria acreditava que esse Kundalini, nesse processo de ascensão espiritual, ele também passava por um mistério dos 7 principais planetas, que é o planeta, né, que no mito ali, esotérico, Lua não é um satélite, é um planeta, que seria Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, o Marte, o Júpiter e o Saturno. E aí, para cada um desses planetas tem um reflexo psicológico, como eu disse antes, a história do Mercúrio. Mercúrio é a comunicação, o comércio, a versatilidade, a matemática, a inteligência, a numerologia, o cálculo, a ciência, a filosofia. E aí, essa explanação, o Vênus ele já é artístico, ele já é o lado amoroso, o lado afetivo. E assim tem um mistério para cada um desses 7 planetas. E também os mestres ali da linha da maçonaria acreditavam que nos 33 mistérios da ascensão do Kundalini, o Kundalini também tinha que se despertar para os mistérios dos 4 elementos, que é a terra, que é a água, que é o fogo e que é o ar. E aí tem que passar pela purificação, na verdade, essa purificação até são os primeiros 4 graus, né? Os grauzinhos mais baixos. E assim vai, é o primeiro A do beabá da escola, depois o B do beabê da escola, vamos assim dizer, seriam os 7 gênios, e depois as dimensões da Cabala, e depois os 12 zodíacos, e aí esse número fecha o 33, e aí mitologicamente no processo da ascensão do Kundalini, o iniciado deveria despertar os graus de consciência para cada um dos 33 graus, até o ponto que ele encarnar o Cristo mesmo e viver aqui, né, na ciência do grande arquiteto do universo. E aí a gente vê no mito do Kundalini dentro da maçonaria, que poucos maçons também conhecem disso, as pessoas infelizmente não estudam muito, as pessoas vão lá para o grupo de reunião, ver os amigos, mas os estudos mais profundos do esoterismo secreto, muita gente tem medo mesmo, caga na calça, porque lá tem o bode, o cara realmente tem que dormir abraçado com o bode o resto da vida, né? É um mistério, é uma ciência, a iniciação é luciférica dentro da maçonaria, e é verdade, né? Você pegar a carta 15 do tarô, esse diabo, muitas vezes ele vai estar com a serpente na mão, no símbolo do Eliphas Levi, o caduceu de Mercúrio tá no estômago aqui do mago, né? És tu, mago, tá no estômago do Tifon Bafometo, né? Que é esse Lúcifer. Enfim, o mistério do Kundalini envolve tudo isso, e quem tiver medo, corre mesmo, que é a hora, ainda dá tempo, porque depois não dá tempo mais não, né? Chegar nos níveis meu assim não tem jeito não, dorme com o diabo, vive com ele e assim vai a vida, né? O Cristo Lucifer é o mistério dos iniciados divinos e não tem pra onde correr, e assim é, sem mais. E aí nesse ponto iniciático, nessa escola esotérica avançada, o Kundalini ele vai gerando esse templo do grande arquiteto do universo. Se pegar lá a maçonaria, o grande arquiteto do universo, por isso que tem um G do grande arquiteto do universo, e alguns vão chamar esse G de Gadu, né? Quem é mais iniciado, mais profundo no mistério maçônico, o grande arquiteto do universo. E aí tem esse mito, onde que nós vamos construindo o templo da sabedoria dentro de nós, o templo de Salomão, para a gente estar recebendo nesse templo, né, o divino Espírito Santo de Deus, que é a sabedoria do laboratório divino. E nessa ciência mística da ascensão do Kundalini, ali o grande mestre Eliphas Levi, ele vai trazendo essa ciência da teurgia, que já era muito adorada pelo Alexandre o Grande, enfim, que é a capacidade do iniciado, do Bodhisattva,
ir incorporando as consciências estrelares, ir incorporando e oficiando com as inteligências astrológicas, incorporando e oficiando com os gênios e os elementais dos elementos e assim por diante. Então o iniciado ele é o dominador do mistério, o mestre é o dominador do mistério, o mestre chama o mistério vem, o mestre incorpora o mistério e expressa o mistério, né? Lá nesse mito aí, eu estou trazendo mitologia de uma ciência muito sagrada, secreta para vocês, e aí nesse mito o mestre, ele está manifestando o mistério, né? Na sagrada liturgia, ele representa o mistério dentro da sessão espiritual do nível de mago iniciado avançado. E aí ele está incorporado no transe daquela força, manifestando aquela força naquele dia do mistério, e assim é por diante. Quem faz tudo isso é o Kundalini, é o nosso poder ígneo. Esse Kundalini ele é também chamado de fogo pentecostal do Espírito Santo, é o fogo de Pentecostes, né? Essas chispas, mediante o trabalho da alquimia, com a sublimação, mantra, chakra, meditação, retenção dos sentidos, né? Controle da mente, mindfulness, concentração profunda no fenômeno e a busca do samadhi profundo, o iniciado ele vai despertando chispas, chamas, gotinhas do fogo do Kundalini. Muitas escolas falam, fazer uma meditação aqui, ascensão do Kundalini e tal. O que essas pessoas estão trabalhando nessa ascensão são chispas do Kundalini, elas estão ganhando lampejos. O Kundalini desperto mesmo é alto transe espiritual extremamente lumínico, extremamente diviníssimo, extremamente nirvânico, extremamente clarividente, extremamente clareaudiente, extremamente intuitivo, né? O Kundalini, o poder do Kundalini nos leva a ter uma conexão direta com o mundo dos mortos, com outras dimensões, com sabedorias divinas, com a onisciência, a onipresença, a telepatia, a intuição, né? A clareaudiência, a clarividência fina, a capacidade da intelecção, a intuição misturada com o intelecto, a capacidade de ver as vidas passadas, a capacidade de sair do corpo à vontade. Então o yogi místico, né, que está ali no processo purificatório, se dedicando ao desenvolvimento dos siddhis, que nós vamos falar lá na frente, nós vamos falar do desenvolvimento dos poderes místicos, esse yogi místico que vai estar nesse processo purificatório, mediante a ascensão do Kundalini, trabalhando as energias do fogo sexual, a energia do fogo sagrado, né, do Lúcifer, e aí vai trabalhando, roubando o fogo do diabo, os alquimistas vão acreditando, para ter essa ascensão do Kundalini, essa sabedoria da cobra, fazendo essa energia se elevar, se purificar, num processo cada vez mais próximo da castidade, não da luxúria, né? O outro demônio ali que morre ali, que o rei tem que matar para o nascimento de Krishna, é o demônio da luxúria, e a luxúria tem que morrer. Tem um demônio da ira, a ira tem que morrer, senão a pessoa fica muito forte e ela começa a ficar atacando as pessoas. É terrível, muitos místicos assim, mal educados, e aí essa ira tem que morrer. E aí esse processo de purificação e esse processo de iluminação e de ascensão. E aí esse fogo do Pentecostes, ele tem que ir purificando, acendendo, reconstruindo, restaurando o templo, né? E ao mesmo tempo nos curando por completo. Eu acho que é isso, meus amados queridos do meu coração. Matem o ego, façam as suas transmutações, os seus sadhanas. Esse conhecimento ele é muito avançado, ele é muito profundo. Em algum momento ele tinha que manifestar do meu ser e está aí manifesto. Gratidão demais, luz, paz e amor no coração, e que o Cristo nasça no seu coração também. Que essa que é a ciência.